Arboleda faz provocação antes do clássico. Abel Ferreira deve mexer no time para a semifinal do Paulista. E o nome de Cebolinha é cogitado dentro do Palestra Itália. Tá começando mais um giro de notícias do Palmeiras aqui no Papo de Porco. Sejam todos bem-vindos. É isso aí, meus amigos. E vamos começar pela informação, né, do Arboleda, que deu uma declaração aí antes do jogo de amanhã, falando que ele gosta muito de ganhar aí do Palmeiras, né? Que ele se sente muito bem quando ele vence o Palmeiras, e que ele criou essa rivalidade sozinho. Mas da onde vem essa rivalidade? Da onde que ele criou isso? Essa declaração veio quando ele vestiu a camisa do Palmeiras, num período de férias que ele estava lá no país dele, numa brincadeira com um amigo, né? Então isso aí pegou muito mal na torcida do São Paulo, lógico, e depois disso aí ele falou que nasceu essa rivalidade. Então quando ele joga contra o Palmeiras, o jogo é diferente, né? Então vamos abrir aspas para o Arboleda aí, o que ele disse? Eu gosto de ganhar deles, me sinto muito bem quando ganho do Palmeiras. E aí, pessoal, isso é provocação ou faz parte do clássico? Para mim, faz parte do clássico, né? Isso aí, acho que hoje o futebol está muito chato, acabou essas provocações, essas brincadeiras. Quem lembra lá atrás aí dos anos 90, Vampeta, enfim, entre outros jogadores aí, Djalminha, o próprio Souza que jogava no São Paulo, enfim, acabou muito essa questão aí. Hoje o futebol ficou muito chato, então eu acho que isso aí faz parte do futebol, só que aquela questão, né, amigo? Falou, provocou, se perder tem que aguentar o tranco também, porque aí a zoeira vai vir pesado, né? Agora vamos falar aí de fatos, né? Nos últimos 10 jogos contra o Palmeiras, o Arboleda não venceu nenhum, né? São 0 vitórias, né? E o retrospecto geral a gente vai trazer aqui em números. São 31 jogos, 8 vitórias do Palmeiras, 10 empates e 13 derrotas, né? Então, Arboleda, estamos levando vantagem aí, né? Então vamos ver o que vai acontecer amanhã às 20h30 lá na Arena Barueri. Vamos ver quem tem mais garrafa vazia para vender, né? E ele já ganhou título contra o Palmeiras? Já, como também já perdeu, né? E aí, como ele está muito tempo no Brasil, ele conhece muito bem esse clássico aí, então ele sabe que o peso aí de uma derrota na segunda-feira não vai ser nada fácil para ele não. Mas quem desce pro play tem que saber brincar. Então vamos ver o que vai acontecer amanhã lá na Arena Barueri. Beleza? E aí eu deixo uma pergunta para você, meus amigos. A fala do Arboleda é só provocação saudável ou ele está tentando criar um clima diferente aí pro clássico? Já comenta aí embaixo para a gente bater um papo aí depois e discutir sobre esse assunto. Bom, meus amigos, agora vamos para o segundo tema aí do dia, que é uma provável mudança no time para o jogo de amanhã contra o São Paulo, né? Então, é uma mudança aí estratégica que o Abel deve fazer. E dá até para entender um pouquinho aí o porquê que ele vai fazer essa alteração, que é a entrada do Giai no lugar do Kelvin. A gente sabe que o Giai aí, ele entrando, ele vai entrar com a missão de fechar o corredor do lado direito, de ser mais marcador, né, de não apoiar tanto, que a gente não vai precisar amanhã de um lateral virando ponta direita, a gente precisa dele ali mais focado ali na marcação, ajudando ali, recompor ali a zaga, como às vezes ele faz, que o Abel gosta muito, ele faz às vezes até a função do terceiro zagueiro pelo lado direito, e a gente sabe que um erro ali, amanhã no Clássico, pode custar caro aí a classificação para a final do campeonato. Então amanhã a gente não pode vacilar. E a gente tem que ser bem realista nessa questão, né? O Giai apoiando o ataque é um Deus nos acuda, né? Não dá. O Giai lá na frente, ele com a bola no pé para cruzar, enfim, é muito ruim, não dá. Precisa aí melhorar muito nesses fundamentos. Então a gente entende aí que ele precisa melhorar e é bom fazer só essa função que ele faz muito bem aí de marcar e bola pro mato amanhã que o jogo é de campeonato.
Beleza? Bom, outra mudança importante que pode acontecer aí é a saída do Maurício e o John Arias já começar como titular amanhã. E é uma coisa que dá para entender e acho que todo mundo concorda se isso acontecer. Eu espero que aconteça, né? A ideia é ter ele pelo lado esquerdo, o Alan pelo lado direito, né? E isso vai manter a intensidade do time, vai manter ali mais, vai dar mais qualidade, vai ter uma recomposição melhor, porque o Arias, entre o Arias e o Maurício, não dá nem para comparar a diferença, apesar do Maurício ser um bom jogador, que eu acho, a minha visão, e tem mais qualidade técnica, né? Então ali o Arias ele recompõe bastante, ali o meio de campo, é aquele jogador que vai ajudar também a fechar o lado esquerdo ali junto com o Piquerez, né? Fecha espaço e ainda tem aquela qualidade de puxar contra-ataque, de enfiar uma bola ali pro Vitor Roque ou pro Flaco Lopes, né? Então isso aí é o que vai fazer a diferença amanhã no clássico, tá certo? E vamos combinar uma coisa, né, gente? Ninguém paga num jogador 25 milhões de euros pro cara entrar aí aos 20 ou 30 do segundo tempo. Então, Abel, por favor, amanhã é dia de testar o Arias, nem testar, né? Acho que o Arias não precisa ser testado mais. Amanhã é dia de você colocar o Arias no jogo, né? Para ir para cima, porque amanhã é jogo de semifinal, clássico contra o São Paulo, então amanhã é um jogo que vai definir aí, lógico, a vida do Palmeiras aí na final do torneio. E o que o Abel tá pensando aí com essa mudança, né? Eu acho que ele tá pensando muito no equilíbrio, porque com o Giai na direita, ele vai fechar mais o lado, né? Então ele vai ganhar mais intensidade técnica com o Arias também, né? Ele vai blindar ali um sistema defensivo e vai explorar a velocidade aí no contra-ataque ali na transição de bola ali entre defesa, ataque, o meio com o ataque, né? Então é verdade, clássico a gente não ganha só em campo, se ganha também com estratégia. E agora eu quero saber de você. Você concorda aí com a mudança aí que o Abel pode fazer no time? Giai é a melhor opção para a direita? E o Arias tem que ser titular amanhã no jogo decisivo? Comenta aí embaixo para a gente depois trocar uma ideia a respeito disso aí. E vamos agora aí, meus amigos, para o último assunto deste vídeo aí, desse giro de notícias do Palmeiras desse sábado. Vamos falar aí de Everton Cebolinha. O nome dele foi ventilado aí nas alamedas de Palestra Itália, então como um possível reforço aí para o Palmeiras aí nessa temporada. Aí o que eu quero analisar aí friamente, né? O Cebolinha é um jogador sim de velocidade, de drible curto, né? Ele é aquele cara que ataca bem os espaços ali, vez ou outra consegue quebrar a linha. Foi um jogador que foi muito bem no Grêmio, disputou uma Copa América, foi para a Europa e aí retornou para o Brasil, tá no Flamengo. E aí a pergunta que eu faço é: o Cebolinha ele se encaixa no Palmeiras? É um jogador que o Palmeiras está precisando por um momento? Porque hoje o elenco do Palmeiras a gente vê que tem pontas que fazem essa mesma função, que atacam em profundidade ali, que muitas vezes jogam por dentro, e o Cebolinha é esse jogador, né? É a característica principal dele aí, né? Aquela amplitude ali que abre espaço, vai para cima, né? Gosta de jogar daquele de 1 contra 1. Então assim, ele faz muito bem essa função. Então, assim, eu fiquei me perguntando se vale a pena, porque é um jogador que estava no Flamengo, entrava ali de vez em quando, não teve uma sequência muito grande, né? Era um reserva ali. E eu até anotei aqui alguns pontos positivos em relação a ele, né? Ele é um cara que tem experiência em decisão, né? É um cara que sabe jogar sob pressão, né? Jogou em time grande, jogou no Grêmio, Flamengo, já teve na Europa, e é um cara que
na minha visão, é um cara que tem um perfil competitivo. Então, essas características vão ajudar muito o Palmeiras. Agora, eu também anotei alguns pontos aí de alerta, né? Como eu disse, é um jogador que não jogou muito, então ele oscila bastante. Um cara que tá na reserva não mostra dentro de campo todo o potencial que tem. E uma coisa que é dito no futebol, né? Jogador ganha vaga no time titular é no treino. Então, se o Cebolinha não foi titular no time do Flamengo em jogos importantes, é porque no treino talvez não tivesse chamando a atenção ali do Felipe Luiz para que ele ganhasse espaço ou ganhasse a vaga de alguém, né? Porque a gente sabe que a maioria dos treinadores e até os próprios jogadores, eles falam isso. Vaga de time titular você ganha no dia a dia, é no treino. Então, é uma coisa que é um ponto de atenção. Isso você já liga com a questão física, né? Como é que está a questão física desse jogador? Vamos traz um cara desse aí para ficar mais quanto tempo no departamento médico, né? Então, também não sabe essa questão. E o terceiro ponto é o salário e o investimento que é feito num jogador desse aí e não vinga. E aí como é que fica? Então a gente sabe que o Palmeiras não está para esse ano, né? Errou muito ano passado com algumas contratações, porém esse ano tá com o pé no chão, tá trazendo jogador pontual e jogador que está vindo para resolver, para jogar, né? Então não vai fazer loucura financeira. Então a gente sabe que se vier vai ter que ter alguma questão aí que seja uma questão sustentável aí para o clube, uma coisa que vai um custo-benefício muito bom, porque eu não sei nem qual é o salário do Cebolinha hoje no Flamengo, mas tem que entender que ele é um reserva, né? Então precisa entender também essa questão. E aí eu deixo uma pergunta para você aí, meu amigo. Você traria o Cebolinha ou acha que o Palmeiras deveria buscar um outro jogador para essa posição? Tá? Comenta aí, já aproveita, deixa o like, compartilha, porque isso fortalece muito o canal, fortalece aí os vídeos, e aqui a gente tá para trazer informação aí do Palmeiras e do nosso futebol. Beleza? Esse foi mais um giro de notícias do Palmeiras aqui no Papo de Porco. Valeu, abraço, fui!